Hoje vamos iniciar um novo estudo lá em Romanos 12, falar um pouco sobre as virtudes recomendadas para o cristão. Virtudes recomendadas para o cristão. Lá em Romanos 12, versículos 9 em diante, fala sobre várias coisas ali que nós precisamos refletir e entender, e tem muita coisa boa para a gente ler. Então vamos ler essa passagem, Romanos 12, do 9 em diante, depois vamos pensar um pouco sobre várias coisas aqui. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui são pelo menos 14 virtudes nesse trecho, e a gente vai olhar com calma cada uma delas. Mas o que é virtude, para a gente iniciar, né? Virtude tem um significado. Virtude é uma força moral, uma disposição para a prática do bem, uma boa qualidade moral, uma eficácia moral. E a virtuosidade, as virtudes, muitas virtudes são naturais, porque nós, desde pequeno, vimos, é esquisito falar vimos, né? Mas vimos aprendendo desde pequeno, por observação de pessoas que têm virtudes. Então essa força moral, é lógico que a gente sabe que a fonte da nossa moralidade, ela é a própria palavra de Deus. Agora, nem sempre nós aprendemos, ou desde sempre aprendemos a palavra. Muito da nossa moralidade, daquilo que nós temos de bom, de virtude moral, vem de aprendizado da vida, de coisas que nós vivenciamos, que observamos e vivenciamos de outras pessoas. O que acontece? Todas as pessoas têm um pouco de virtude, eu tenho base de virtudes. Só que o pecado deturpa as virtudes. O pecado, quando ele toma uma proporção de prática na vida da pessoa, ele deforma as virtudes que nós já tínhamos, ou ele impede que a gente desenvolva outras virtudes. Então ele é quem contamina a fonte das virtudes, ele é quem contamina o coração. Lembra que em Provérbios fala, né? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a fonte das suas virtudes, da sua moralidade, é o coração. Se o pecado ele está completamente liberado no seu coração,
ele vai contaminar as suas virtudes. Você deixa de ser, você torna-se incapaz de ser completamente ou plenamente virtuoso. Plenamente ninguém vai ser, mas o máximo que a gente pode ser de virtuoso, se a gente permitir que o pecado tenha vez ou assuma o controle, a gente vai perder essa oportunidade de desfrutar virtudes. E esse texto aqui, Deus espera que cada um de nós que nasceu de novo desenvolva essas coisas. Então aqui são coisas que não são facilmente feitas. Para você, algumas dessas coisas são muito simples de serem feitas, faz parte já de você. Outras não. E aqui ele coloca como que nós devemos aprender e desenvolver essas virtudes. Então são virtudes, são coisas que a gente precisa realmente desenvolver, crescer na prática dessas coisas, e é isso que a gente vai começar a desenvolver hoje, né? E é interessante que a virtude, como qualquer exercício espiritual, como a gente sempre fala, né? Nem tudo na vida cristã vai ser facilmente desenvolvido. Para te falar a verdade, quase nada. O Espírito Santo nos ajuda, Cristo nos fortalece, nos auxilia, renova nossas forças, mas cabe a nós o exercício das coisas. Tem certas coisas que Deus não vai fazer por nós, cabe a nós fazer. E é evidente que todo e qualquer exercício, ele no início não é fácil. Para a gente correr 2 quilômetros direto, a gente não vai conseguir de uma vez só, sozinho, do nada. Se eu resolver correr 100 metros hoje, não vai dar certo, porque eu não estou capacitado para isso. Mas se eu quiser andar 100 metros ou andar 500 metros, eu consigo. Se eu em uma semana andar numa velocidade maior, daqui a um determinado tempo eu vou conseguir fazer certas coisas que hoje eu não consigo. É o exercício. Mas no primeiro dia você vai sentir dor? Vai sentir dor na coluna, ou dor na perna, ou dor em alguma coisa para você fazer determinado exercício? Vai. E com a vida espiritual é a mesma coisa, só que a gente não exercita as coisas. A gente não exercita certas virtudes e certas atividades espirituais. E a gente quer resultados grandiosos, sendo que a gente não faz determinados esforços. E aí é o que diz que é a loucura, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Isso é o significado de insanidade, né? Eu quero resultados diferentes, mas eu não mudo uma vírgula de atitude. Então as virtudes, elas são essenciais para a nossa saúde emocional, moral e espiritual. Muito dos nossos sofrimentos, muitos dos nossos desgastes emocionais, desgastes até físicos, e principalmente desgastes espirituais, são porque nós não exercitamos coisas e virtudes da nossa vida, e a gente sofre demais com uma série de coisas que a gente não precisa sofrer, mas a gente sofre porque a gente não exercita outras coisas que nos tornam mais resistentes ou fortes, que a gente aguenta mais coisas, porque a gente não desenvolve isso. Então a gente precisa aprender, e aqui são virtudes, são recomendadas, é esperado, Deus espera de nós que a gente viva e vivencie e pratique essas coisas. Não tem nada aqui que talvez seja muito simples, ou algo aqui que seja muito extraordinário, porque isso aqui você já leu, já sabe, e é óbvio na nossa cabeça que a gente deve viver essas coisas, mas nem tudo é tão simples assim. Porque algumas coisas têm alguns detalhes que a gente precisa observar. Então no versículo 9 tem a primeira virtude que ele coloca. Na verdade o versículo 9 tem duas virtudes, mas a primeira delas está na primeira frase. O amor seja sem hipocrisia. Tem algumas versões que falam que o amor seja sem fingimento. Tem outras versões que falam que, se possível, não finja que ame. Então é uma gama de coisas envolvida aí.
É uma frase simples, mas aqui fala sobre algo interessante. Por quê? O amor, a gente sabe que o amor é um dom, né? É o dom inefável de Deus, é o amor. Que a gente sabe, em 1 Coríntios 13, fala sobre o dom do amor, né? A forma de amar. E o amor é um dom que ele, por meio desse dom, o Espírito Santo, ele capacita o cristão a expressar de forma adequada. O Espírito Santo nos capacita a praticar o amor, funcionar e que esse amor funcione como um suporte para o exercício de todas as outras virtudes, de todos os outros dons. Então, uma mente renovada por Jesus vai conseguir amar dessa forma. Ninguém sem a capacitação do Espírito Santo consegue amar de forma genuína. De alguma maneira a gente peca sem o auxílio do Espírito Santo na forma de amar. Então, por esse amor, ele é o cartão de visitas, né, de um cristão e de uma igreja saudável e virtuosa em meio a um mundo perdido. E o diabo, Satanás, não vai se cansar de atacar essa área da vida pessoal de cada servo de Deus, para que cada um não desenvolva isso. E a gente, por isso que ele fala que o amor deve ser sem hipocrisia. E aqui ele fala de amor mais vezes nesse trecho, e a gente sabe que o amor sacrificial, que a Bíblia chama de amor ágape, né? Aquele amor que se entrega profundamente, é esse tipo de amor que Deus espera que a gente tenha no máximo possível com as pessoas. Mas a gente deve saber expressar o amor de forma adequada. Amar é uma coisa, gostar é outra. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. Tem diferença. Você é obrigado a gostar de todo mundo? O que você acha? Você deve gostar de todo mundo? Não. Gostar tem a ver com afinidade. Você não tem afinidade com todo mundo. Não tem. Então, por exemplo, a gente sabe que a maioria do brasileiro gosta muito de futebol. Quem gosta muito de futebol fala de futebol. Tem gente que tem horror a futebol e não vai dar conta de ter muita afinidade com quem gosta de falar muito de futebol e outro que ele não gosta. Por isso vão ser inimigos? Não, mas ele também não vai, né? Não vai ter aquele sentimento transbordante de gosto com a pessoa. Não, são afinidades. Cada um vai gostar mais de quem ele tem uma maior afinidade, por gostos, por preferências, por uma série de fatores, que aí não é o caso. Mas eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Tem gente que é mais dura, cada um tem a sua personalidade, tem o seu temperamento. Um colérico talvez não vai gostar tanto de um melancólico. Um fleumático não vai gostar tanto de um colérico. Normal. Não bate às vezes o temperamento. É atrito. Mas quando se fala em amar, é diferente. Amar não é sentimento. É isso que a gente confunde. Amor não é sentimento. Amor é ação. Vai ver em 1 Coríntios 13, vê se tem algum sentimento. É tudo ação. O verbo é. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não procura os seus próprios interesses. É tudo ação. Envolve sentimento? Envolve. Mas o sentimento tem que ser cultivado. Amar independente de sentimento. É uma responsabilidade, um compromisso. Amar é fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer em benefício do outro. A minha motivação não é sentimento. Eu não tenho que amar porque eu gosto. Não. Se eu gostar ou não gostar, eu devo amar assim mesmo. Isso não pode ser hipócrita, não pode ser fingido. A gente sabe quando alguém está fingindo alguma coisa.
né? Aquele sorriso amarelo, aquela coisa. Imagina, quando uma pessoa na igreja e você vai lá com aquele sorriso amarelo, às vezes é um vizinho seu que é chato para burro, e você sabe que ele é enjoado, e ele vem aqui, aí você fala: que bom que você está aqui. Que a cara mais mentirosa do mundo, né? Não é isso. Você não tem que gostar da pessoa, mas você tem que estar interessado em algo mais importante do que a sua afinidade com ela, que é a eternidade dela, é a vida espiritual dela. Isso está além das nossas preferências, de nossos gostos. Por isso que ele fala que o amor seja sem hipocrisia. Você não precisa gostar, mas que bom, a pessoa veio, realmente seja sincero, gostar que ela está aqui, que ela veio ouvir a palavra, que está buscando a Deus. É isso que importa. Se ela é chata, aí deixa Deus tratar a chatice dela. Todo mundo tem o seu nível de chatice. Também tem gente que te acha chato, também não vai com a sua cara. É normal, acontece isso. Quanto menos chato a gente for, melhor, né? Mas o amor não tem a ver com gostos, são atitudes. A gente deve ser sincero nas nossas manifestações de amor. Eu posso não gostar muito de alguém, mas eu posso fazer algo que vai ser benefício para a vida dela. Eu posso ajudar ela em alguma coisa. Um exemplo bobo, mas eu posso não gostar de alguém. Vamos supor que tem uma vizinha chata, fofoqueira, que fica inventando história a seu respeito. Aí o carro dela fura o pneu em determinado lugar, ela está lá enrolada e você passa, você não gosta dela, mas você tem o dever de amar. Você vai lá, ajuda ela, troca o pneu, se coloca à disposição, arruma, suja a mão, suja a roupa, bagunça tudo, o seu momento. Mas você fez algo útil para ela, por amor, sem fingimento. Isso pode fazer a diferença para ela. Mas se a gente fica esperando gostar das pessoas para fazer alguma coisa ou agir em benefício delas, o nosso limite de amor vai ser bem restrito, né? Se nem tem muito parente que quebra o nosso galho, ou seja, que nos dá condições de ter gosto de fazer coisa para muito parente que a gente não tem muita afinidade. Você imagina com quem nós nem conhecemos. Mas o amor é ação. Eu devo expressar amor, fazer o melhor que eu posso para quem está ao meu redor, independente se eu gosto ou não. E esse amor, ele é essencial. Nós temos essa virtude, ou a gente só tem muita disposição de fazer alguma coisa ou de expressar um auxílio, uma ajuda, qualquer coisa para quem a gente gosta. Então isso é uma coisa importante, né? E é uma virtude essencial que a gente deve desenvolver. Mas nesse versículo ele também fala uma outra virtude. Qual que é? Detestar o mal, se apegando ao bem. Parece óbvio isso, né? Mas nem tudo é tão óbvio assim. Nem tudo é tão óbvio. Detestar o mal. Se você aprende ou aprendeu a amar sem hipocrisia, sem fingimento, essa talvez vai ser uma virtude um pouco mais fácil. Mas o mal, nem todo o mal a gente detesta. A gente gosta muito de certas coisas que são más. Por que a gente gosta daquilo que é mal muitas vezes? Porque a carne gosta. A carne clama pelo mal. Não tem o ditado que o fulano gosta do mal feito? Então, a carne ama o mal feito, adora o mal feito. Então, quem ama a Deus, quem ama Jesus, quem quer realmente amar de forma a fazer o possível para agradar a Deus, vai procurar saber aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus aborrece, aquilo que Ele abomina, e assim vai
passa a ter esse mesmo tipo de gosto. Aquilo que Deus odeia, a pessoa que ama a Deus vai passar a odiar também, a detestar também. Então, detestar o mal. Então, tem gente que engana a si mesmo, acha que está detestando o mal, mas no fim das contas não está. Tem gente que não está se apegando ao bem, porque é uma coisa ligada à outra. Se você detesta o mal, você tem que, consequentemente, se apegar ao bem. Não tem como você se apegar ao bem e ao mal ao mesmo tempo. Aquilo que Jesus fala, é impossível servir a dois senhores. Ou você agrada a um ou aborrece o outro. Então é necessário que a gente aprenda a detestar o mal. Aprender a detestar aqueles pecados que a nossa carne tanto gosta. E a gente deve detestar. Tem alguns pecados que a gente detesta, não tem? Tem aquele pecado que você vê o fulano fazendo, que te dá uma raiva. Tem gente que odeia o que o outro fala palavrão, então não suporta palavrão, odeia, ele detesta com todas as forças do seu ser. Outros nem tanto. Tem gente que odeia fumaça de cigarro, não suporta ficar perto de fumante. Fumar é pecado, sim. Tem gente que odeia isso, normal. Mas tem certos pecados que a gente não acha tão ruim assim, e a gente tolera. Então a gente tem que aprender a detestar o mal. E tem um outro versículo que combina com esse, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:22. A referência é grande, o versículo nem tanto, mas fala lá que abstende-vos de toda forma de mal. Você tem que detestar o mal, mas também abrir mão daquilo que tem forma de mal. Nem tudo que reluz é ouro, certo? Nem tudo que parece bom é realmente bom. Então aquilo que é mal, tendo forma ou não, eu tenho que detestar e tenho que abrir mão daquilo. Porque se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, eu tenho que me preocupar e me esforçar com aquilo que agrada a Ele, me apegar ao bem. Então são exercícios. Amar sem hipocrisia é um exercício. Detestar o mal é um exercício. Mas se eu não detestar o mal, não abrir mão do que é mal e me apegar ao que é bom, eu não vou conseguir fazer a outra parte. Então é muito necessário que isso aconteça, que isso seja dessa maneira. Muito importante. Porque não faz sentido a gente simplesmente querer agradar a carne e agradar a Deus ao mesmo tempo. Não tem como, são naturezas opostas. E até para a gente amar sem hipocrisia, nessa primeira virtude, a gente tem que falar não para a carne, porque a carne não quer fazer isso. E o diabo fica instigando a carne, porque a gente ame mais o que é mal e a gente seja mais hipócrita possível. Só que a gente ser hipócrita, a gente está enganando quem? Vamos passar a perna em Deus? A gente não engana Deus. E a gente engana nós mesmos por mais tempo, mas até outras pessoas a gente engana por pouco tempo. Todo mundo consegue perceber a realidade das coisas. Então, a gente deve amar sem hipocrisia, sem fingimento, e ao mesmo tempo, como a segunda virtude, detestar o mal, se apegando ao bem. E uma outra e última virtude que a gente vai ver hoje, a gente vai continuar com as outras na semana que vem, mas a terceira virtude está no versículo 10. Ele fala: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o amor fraternal, amor sem fingimento é uma coisa, a ação tem que ser real, sincera, mas o amor fraternal ele tem uma outra característica,
é o amor como que envolve aqui uma questão um pouco mais de sentimento, de amizade. O amor fraternal, o amor de irmão, o amor filéu que o grego traz, o amor entre irmãos. Então ele mostra como esse amor deve ser demonstrado. Ele fala preferir em honra uns aos outros, ou dar prioridade dar prioridade ao outro do que a si mesmo, colocar os interesses da outra pessoa na frente dos seus próprios interesses, andar junto, olhar mais para o outro, da mesma forma como o próprio Jesus fez. E aí, como diz o texto, segura o seu lugar aí, mas lá em Filipenses, capítulo 2, que é um texto paralelo a esse entendimento, Filipenses 2, versículos de 3 a 8, a mesma circunstância que diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui está falando sobre a atitude de Jesus, de forma humilde, amar, não se considerar superior, não tomar as coisas por partidarismo, por vanglória, lidar com cada um como de forma superior, preferir em honra, é o que ele está colocando em Romanos. Preferir em honra que você vai colocar o outro como prioridade, e isso é muito difícil. A gente tem um desejo de agradar a si mesmo constantemente, e agradar a si mesmo mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. E aí entra então a questão da virtude. É uma força moral. A gente conhece pessoas que fazem isso de uma forma mais natural. Não hesita em agradar o outro, a se diminuir, a fazer o possível e o impossível para preferir o outro em honra, honrar o outro, elogiar, colocar o outro na frente, a vontade do outro à frente da sua. Tem gente que faz isso com mais naturalidade, mas nós, como servos de Deus, isso tem que ser algo que deve ser natural em nós também. E se a gente precisa exercitar isso, a gente precisa ser mais vigilante nisso e priorizar isso realmente. Então aqui a gente tem o exemplo do próprio Jesus, né? Então o amor tem que ser fraternal, lidar como se fosse aquele irmão mais chegado que nós temos, preferir a vontade dele, preferir ele em honra, colocar os interesses do outro na frente dos nossos. Então isso é um exercício interessante para a gente praticar. Não é muito fácil, não é simples, mas é necessário e é essencial para o nosso desenvolvimento. Então nós temos aí 3 virtudes para a gente refletir até quarta que vem, né? Tem que praticar exercício todo dia, pratica um pouco, até que daqui a pouco isso torne-se mais natural e a gente não precisa fazer força para isso, né? Inicialmente a gente tem que forçar, se não é comum, se não é habitual, se não faz parte tão claramente da nossa essência, a gente deve se esforçar um pouquinho, né? E colocar isso como uma meta no nosso desenvolvimento espiritual. Então são virtudes recomendadas: amar sem hipocrisia, detestar o mal se apegando ao bem e ter um amor fraternal, sendo que esse amor fraternal envolve realmente
colocar os interesses do outro à frente dos nossos próprios interesses. Fazendo isso, a gente vai ser mais frutífero em qualquer coisa que a gente fizer. Pode ter certeza dessa realidade.